Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós no dia de hoje, nesta manhã. Glória ao nome do Senhor. Estamos na época do outono, certo? O verão acabou e estamos no outono. E é no outono que há festas em Israel. Eu já vou explicar porque é que eu estou a dizer isto. Em Israel, neste momento, é celebrado a festa de Sukkot, ou, por outras palavras, a festa dos tabernáculos. Este ano calha as festas entre o dia 16 e o dia 23 de outubro. Também faz um ano que começou a guerra contra Israel. No entanto, há várias festas que estão a acontecer. Por exemplo, a festa do Yom Kippur, a festa do perdão, a festa em que Deus usava o sumo sacerdote para entrar no lugar santíssimo para interceder por cada pessoa. E por toda a história é também celebrada a festa do Yom Kippur. Então, porquê é que eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto por uma razão. Agora, na próxima semana, vai ser celebrada a festa dos tabernáculos. Quem é que sabe o que é a festa dos tabernáculos? Eu vou explicar. A festa dos tabernáculos é uma festa entre muitas festas que é celebrada em Israel por causa do povo de Israel que passou no deserto, e no deserto havia cabanas, havia tendas. Tabernáculos, por outras palavras, é cabana ou tenda. Lugar de proteção, lugar de refúgio, lugar de encontro com Deus. Os irmãos devem estar a perguntar, porquê é que eu estou a dizer isto? Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque nós vamos falar sobre a paternidade de Deus. E o que é a paternidade de Deus? Saber que Deus é Pai, como nós temos vindo a ouvir nas últimas semanas, é saber que Deus é o nosso refúgio. É saber que Deus é o nosso esconderijo. É saber que em Deus nós temos proteção. O povo de Israel sabe isso. E a igreja também deve saber isso. Que em Deus há proteção. Em Deus há refúgio. A Bíblia diz que em Levítico 23, 42, habitará em cabanas. O povo habitava em cabanas. Significa que habitar... O que é habitar? Vou fazer aqui uma pergunta mais prática, para nós entendermos. Quantos irmãos ou quantas irmãs vivem na sua casa há aí 5 anos, 10 anos, 20 anos? É mais do que habitar. Estão lá permanentemente. Certo? Estão lá permanentemente. Habitar é estar permanentemente. É estabelecer-se. É ficar de uma forma permanente. Estar abrigado na presença de Deus é ficar permanentemente. É estar, é ficar em. Por isso é que, quando o povo de Israel
celebra a festa dos tabernáculos é para recordar que Deus está acima de todas as coisas. Tal e qual, e convido os irmãos a abrir o Salmo 91. Vamos ler o Salmo 91 para entendermos aquilo que eu estou a dizer. O Salmo 91 começa a dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Vamos todos dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita, isto é, não é vai lá de vez em quando, habita. Aquele que habita nos mistérios do Altíssimo descansa à sua sombra. Amém? Amém. Todo o Salmo fala sobre proteção. Todo o Salmo fala sobre refúgio. Todo o Salmo nos mostra que Deus é o nosso esconderijo. É importante que nós, cada um de nós, de uma forma individual, possa reconhecer a Deus como Pai. E como Pai, nós estamos seguros nos seus braços. Deus é Pai. Há, por exemplo, crianças na vida normal que são adotadas, tal e qual como nós fomos adotados pelo poder do Santo Jesus. E a Bíblia diz que foi-nos dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Amém. Então, a Bíblia diz que Deus gerou em nós vida. Nós vivemos na proteção de Deus, porque nós vivemos essencialmente da vida que Deus já nos deu. Cada vez que nós acordamos, como é que nós sabemos que acordamos? Os irmãos já tiveram esta experiência? Acordaram, não é de manhã. Quem acordou hoje de manhã? É porque está vivo. Se você acordou, é porque está vivo. Se está vivo, é porque Deus lhe deu a vida. É porque Deus ainda está a dar-lhe vida. Deus gerou vida em cada um de nós. Porque Deus é o nosso Pai. Como nosso Pai, Ele dá-nos vida e Ele cuida de nós. Ele não nos abandona, não nos esquece. Ele cuida de nós. Por isso, nós reconhecemos Deus como Pai. Deus é o nosso Pai. Como Pai, é o nosso protetor. Estão a ver a analogia que eu estava a fazer entre o povo de Israel e a festa dos tabernáculos? Deus está por cima, Deus nos cobre. Deus nos protege. Porque Deus é o nosso Pai. Deus cuida de nós. Deus ensina-nos o caminho onde nós devemos andar. Porquê? Porque Ele cuida de nós. Porque Ele é o nosso Pai. Ele ensina-nos o caminho onde nós devemos andar. Algumas pessoas dizem que Pai não é somente aquele que cria, mas Pai também é aquele que cuida, que ama,
supre. Isto está certo. O Pai não faz só, não tem somente a função de gerar. O Pai tem a função de gerar e depois de cuidar, e depois de proteger, de amar. Amém? Amém. Nós somos seus filhos. Nós não somos apenas criaturas. E esta é a grande novidade do Evangelho. Deus é Pai e fez de cada um de nós seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Amém. Quem tem esta convicção? Amém. Então vamos todos dizer: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que é que a Bíblia diz que eu sou? Que sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém? Amém. Diga, senhores, eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Os homens, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Todos, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. A Bíblia nos dá estas figuras. A Bíblia diz que Deus foi o Pai, é o Pai de todos os israelitas. A Bíblia está cheia de menções, versículos, passagens. Vou ler alguns. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Está escrito em Deuteronômio 14, 1 e 2. Deus estava a falar para quem? Não era para a igreja, porque naquela época não estava lá a igreja. Estava lá o seu povo, os israelitas. Deus estava a dizer: vocês são filhos do Senhor Deus. Isaías escreveu também assim: tu és o nosso Pai. Amém? Tu és o nosso Pai. Isaías 63, 16, Isaías 64, 8. Então, Deus é o Pai do seu povo. Amém. Deus é o Pai do seu povo. E Deus é o Pai de cada filho. Israel, como nação, também é considerado filho de Deus. Claro que não estamos a falar de salvação, estamos a falar daquilo que Deus determina que é filho. Também há filhos rebeldes, não é? Infelizmente. Mas não deixam de ser filhos. Há filhos rebeldes, há filhos desobedientes, há filhos que se desviam do seu pai, como nós ouvimos há algum tempo atrás. Mas não deixam de ser seus filhos. O pai continua a amar os seus filhos, mesmo tendo alguns filhos rebeldes. Oséias também escreve acerca disso. Eles serão chamados filhos de Deus. Oséias 1:10. Então a Bíblia fala da paternidade de Deus sobre os israelitas. A Bíblia fala sobre a paternidade de Deus sobre os gentios. A Bíblia fala sobre a paternidade de Deus sobre todas as pessoas. Mas agora é legítimo nós colocarmos esta questão. Mas todos. A Bíblia fala sobre a paternidade. Não quer dizer que todos sejam efetivamente filhos. Deus deu a vida a todos. E enquanto Deus dá a vida, Deus dá a hipótese, a chance de eles se virarem para o seu Deus, para o seu Pai. Mas há filhos realmente que não querem saber dos seus pais. Há filhos que realmente eles são rebeldes. Há filhos que têm aquele problema da curiosidade daquilo que nós falámos do filho pródigo. Quiseram descobrir a sua própria vida, a sua própria maneira e saíram da proteção
da paternidade de Deus. Deus fala, a Bíblia fala, sobre a paternidade de Deus. Meus irmãos, eu quero vos dizer que é um grande privilégio nós que estamos a ouvir estas palavras sermos chamados filhos de Deus. É um grande privilégio e é uma grande bênção. Aleluia. Deus realmente é o melhor Pai que existe. Amém. Aleluia. Deus é o melhor Pai que existe. Muitas vezes, cada um de nós tem a sua história. Se fôssemos contar cada um de nós a sua história, iríamos compreender. Alguns nem sequer conheciam o seu pai. Algumas pessoas não sabem identificar o seu pai. Algumas pessoas existem porque foram frutos de um acidente. Não sabem quem é o seu pai. Outras conhecem o nome do seu pai, mas nunca ouviram. Outras conhecem o seu pai pelo lado negativo, que é uma pessoa má, que maltratava. Há pessoas que conhecem o seu pai pelo lado pior. Há pais, estou a falar dos pais físicos, claro, vocês estão a entender. Há pais tiranos, rudes, sem sentimento, ou sem a capacidade de expressar os seus sentimentos. E os filhos desses pais, às vezes vivem vidas más, porque não tiveram, ou não tiveram conhecimento de quem é o seu pai, ou tiveram conhecimento de um pai mau, que não querem saber. E isso às vezes reflete-se. Quando nós falamos que Deus é o Pai, as pessoas não querem pai. É um papão. É uma coisa má. Pai não. Tem que haver um milagre através do poder do Espírito Santo. Porque Deus é mesmo Pai. E nós temos que saber que Deus pode fazer um milagre na nossa alma, curar a nossa alma. Embora, por vezes, o pai terreno tenha sido mau, o Pai, Deus, é muito bom. Deus é o melhor Pai que existe. Ele ama e cuida realmente dos seus filhos. Como eu disse, nem todos são filhos de Deus. No sentido lato da palavra. Nem todos vivem a vida que Deus determinou para que eles vivessem. Quem é que vive a vida? Aqueles que creem. Diz João, a todos foram dado o direito de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Há aqui uma grande diferença. Foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus aos que creem no seu nome. Quantos creem no nome do Senhor Jesus? Se você crê, você é filho de Deus. Então, este é o sentido de quem é verdadeiramente o Filho de Deus. Filho de Deus é aquele que reconhece em Deus o seu Pai e que reconhece que Jesus Cristo veio à cruz do Calvário para salvar as nossas vidas, porque as nossas vidas estavam perdidas.
estavam sem rumo, estavam sem direção. E através do seu Filho primogênito, nós nos tornamos filhos de Deus. Muitas pessoas perguntam, mas é preciso ir à igreja A, B ou C para ser salvo? Igreja não salva. Quero-vos dizer que igreja não salva. Eu vou dizer outra vez, a igreja não salva. Quem salva é Jesus. A igreja é como uma escola que o Senhor Jesus instituiu para que nós possamos aprender mais acerca dele próprio, mais acerca da sua palavra. Mas não é pelos anos que nós frequentamos a igreja que nós somos salvos. Há muitas pessoas que andam anos e anos e anos na igreja e não querem saber de Deus. Frequentam os cultos, frequentam as missas, frequentam os eventos, frequentam as festas, mas não querem saber de Deus. Há muitas pessoas que entram na igreja só para agradar. É bom, sim, eu vou à igreja. Quem é de Jesus, quem é filho de Deus, quem tem o seu coração em Deus, faz parte da família de Deus. Nós somos da família de Deus. João, em 1 João 3,1 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. E que de facto somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. João 1, 12 e 13. Eu já citei, mas vou ler. Contudo, aos que o receberam, que o aceitaram e disseram sim, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem da vontade da carne, nem da vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Todos nós que um dia dissemos sim a Jesus, todos nós que um dia dissemos sim, eu quero Deus na minha vida, naquele momento, segundo a nossa convicção, segundo a nossa crença, nós fomos tornados automaticamente filhos de Deus. Paulo escreve às várias igrejas, escreve à igreja de Roma e diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E é o Espírito Santo que começa a morar em nós no momento em que nós dizemos sim, Senhor, vai morar em mim. Então aí o Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Paulo escreve à igreja de Galácia e diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante a fé em Cristo Jesus. Também à igreja da Galácia, Paulo escreve: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. É tão interessante que quando nós estávamos a ouvir o testemunho do irmão Marcos, todas as coisas são instituídas por Deus, até a lei. E há uma lei, que é uma lei universal, que é a lei da adoção, em que pais podem adotar crianças. E quando nós dizemos sim a Deus, Deus nos adotou através do poder do Santo Jesus. Amém? Então nós somos tornados filhos de Deus pelo poder de Deus. Amém? Amém.
Então Deus nos ama porque esta é a maior qualidade paterna de Deus. Nós estamos a falar sobre a paternidade de Deus. E eu quero esticar um pouquinho este assunto porque nós até é interessante podemos entender. Deus está connosco o tempo inteiro. E sabe que Deus não nos impede de fazer nada. Mas Deus coloca no nosso caminho pessoas. É tão interessante. No outro dia eu estava ali numa certa localidade e eu encontrei, e eu vou ver se os irmãos entendem aquilo que eu vou dizer. Eu encontrei o meu primeiro pai espiritual. Não estava com ele há muitos anos. Isto é, eu encontrei aquela pessoa que me ensinou a andar nos caminhos do Senhor. Que eu considero ele o meu primeiro pai espiritual. Então, há pessoas que Deus coloca no nosso caminho como sendo pais para nos ensinar o caminho, ou podemos chamar tutores, ou podemos chamar mentores. Se bem que a palavra mentor hoje leva para outros campos, mas de certa forma está correto. Há pessoas que são enviadas por Deus para serem os nossos pais espirituais. Não é? Jesus disse certa vez: eu e o Pai somos um. Jesus e o Pai são um. Deus é uma companhia constante, mesmo no silêncio. Quantas vezes eu não estou em silêncio perante Deus? Às vezes eu não tenho palavras, às vezes não. Mas eu disse: estou aqui, Senhor. E leio a sua palavra. Outras vezes fico mesmo em silêncio sem ler nada. Porque Deus está comigo. Amém? Amém. A paternidade de Deus. A paternidade de Deus é uma realidade que acontece. Deus é realmente o nosso Pai. Mesmo que nós, por vezes, possamos esquecer, Ele não deixa de ser o nosso Pai. Amém? Então, nesta manhã, eu quero vos lançar este desafio. Se ainda não experimentou, tente experimentar o amor do Pai, Deus. Tente experimentar. Diga: Senhor, vamos todos dizer: Senhor, Senhor, ajuda-me a entender o teu amor como Pai para mim. Amém? Amém. Deus como Pai, Ele é o nosso guia. Deus como Pai é o nosso provedor em todas as áreas da nossa vida. Deus como Pai ajuda-nos a entender a sua palavra. Deus como Pai está sempre conosco. Deus como Pai quer ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. Deus como Pai, Ele quer não somente de vez em quando fazer uma festa, como a festa dos tabernáculos que eu referi, não uma vez por ano, mas sempre, a toda hora e a todo momento, faça uma festa com Deus. A toda hora, a todo momento, diga: Deus, eu confio em Ti. E eu quero ter um relacionamento íntimo contigo. Reconhecer que Ele é Pai, é reconhecer que Ele é provedor, é reconhecer que Ele é fiel à Sua palavra para fazer cumprir a Sua palavra na nossa vida. Amém?
Glória ao nome do Senhor. Deus, como eu já disse, muitas vezes coloca pessoas ao nosso lado para serem os nossos pais. Por exemplo, Paulo, quando escreve a Timóteo, está na Bíblia. Paulo diz que Timóteo é o seu filho espiritual. Porque Paulo era o guia de Timóteo. Paulo era o apóstolo, Timóteo era o pastor de uma igreja local, e ele recebia instruções do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tratava Timóteo como sendo seu filho. Esta é uma analogia. Os pais espirituais são pessoas que nos dão conselhos, são pessoas que são nossas amigas. Também são pessoas que, por vezes, dizem a verdade. Sabe que o amigo, o verdadeiro amigo, eu costumo dizer, o verdadeiro amigo, não é os conhecidos, mas o verdadeiro amigo, aponta o dedo e diz, estás errado. Esse é o verdadeiro amigo. Aquele que não é amigo não quer saber. Deixa a pessoa fazer as neiras. Mas o verdadeiro amigo é como se fosse um pai. Diz, cuidado. Cuidado. O caminho que estás a levar. Então, nós devemos também procurar, na igreja, sabendo que Deus é o Pai de todos nós, também devemos procurar na igreja pessoas que possam ser os nossos confidentes, os nossos pais espirituais. Pessoas que não defraudem as nossas confissões. Há muita gente, hoje em dia, infelizmente, que não entram nos gabinetes pastorais. Sabe porquê? Porque essas pessoas foram defraudadas. As histórias dessas pessoas são contadas em todo o mundo e são revelados os nomes das pessoas. Mas isso está incorreto. Um pai cobre sempre o seu filho. Protege sempre o seu filho. Um pai ama de tal forma o seu filho que cobre. Tapa. Se tiver que corrigir, é ele o pai e o seu filho. Não é à frente de mais ninguém. Não é para aniquilar o seu filho. É para ajudar o seu filho. E porque é para ajudar o seu filho, tem que ser em privado. Amém? Amém. É assim que Deus trata connosco. Deus não trata connosco no meio da Assembleia. Deus trata connosco no privado. Por isso é que Mateus, a certa altura, nos revela as palavras do Senhor Jesus. E as palavras do Senhor Jesus, antes dele ensinar a ordem de uma oração, ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta e em privado fala com Deus. Em privado fala com Deus. Não é à frente de toda a gente. E depois, em privado, Deus fala com essa pessoa. Amém? Amém. Então nós devemos conhecer as formas de agir com Deus o Pai. Porque Deus também corrige os seus filhos. Não é que Deus... Quem é que tem filhos aqui? Amém? Tem filhos, não é? Ok. Alguma vez, no mínimo, puseram uma vez a vida dos seus filhos de castigo? Sim ou não? Isso quer dizer que odeiam os seus filhos? Não. Quer dizer que amam, porque quem ama corrige. Quem ama corrige. E nós devemos corrigir uns aos outros, como pais, ou às vezes, mesmo não sendo pais, sendo pais espirituais. Então, o pai espiritual corrige.
corrige os seus filhos, assim como Pai Deus nos corrige a nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós devemos receber de Deus a sua direção, assim como nós devemos receber do nosso Pai palavras. Como eu disse há pouco, há pessoas que não aprenderam a ser pais, são pais tiranos, são pais maus. Mas também há pessoas com bom coração. Também há pessoas que sentem os seus filhos à mesa e dizem: isto é assim, 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 com amor. Amém? E Deus faz isso. Então queremos nós receber a bênção e a autoridade de termos esta convicção que somos filhos de Deus, sim ou não? Sim. Amém? Então todos quantos o receberam são já filhos de Deus. Amém? Então se nós cremos no coração e se com a boca confessarmos, então nós somos filhos. Quem é que crê no coração? Quem é que crê no coração? Então Jesus morreu na cruz para me salvar, para me perdoar e me tornou filho de Deus. E eu agora sou filho de Deus. Amém? Não temos que ficar presos àquilo que aconteceu no passado. Temos que entregar o nosso futuro a Deus. Temos que viver a nossa vida para Deus. Mesmo quando você está no trabalho, mesmo quando você está na escola, mesmo quando você está no mercado, mesmo quando você está na farmácia, mesmo quando você está nas instituições sociais, você é filho de Deus. Mesmo quando você está naqueles momentos mais terríveis, você continua a ser filho de Deus. Amém. Mesmo quando as pessoas não o entendem, você continua a ser filho de Deus. Nós cantamos, nós adoramos, nós louvamos a Deus. Porque Deus é Deus. E a paternidade de Deus reflete-se quando nós nos entregamos a Ele. Quando nós recebemos o Espírito Santo, que não somos mais escravos, mas nós somos aqueles que dizemos: meu querido Pai. Ou como a Bíblia diz: Abba, Pai. Meu querido Pai. Porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração, o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. E agora já não somos servos, mas filhos. O que é que um filho faz? Uma criança. Eu tenho esta imagem, não sei se os irmãos têm outras imagens, mas eu tenho a imagem de uma criança em casa automaticamente abre a porta do frigorífico e vai tirar o iogurte. Automaticamente vai à despensa e tira uma bolacha. Porquê? Porque está debaixo do abrigo, debaixo da cabana, debaixo da tenda, debaixo da proteção de Deus. Então está à vontade. A Bíblia diz que Jesus, na cruz do Calvário, morreu. E quando ele estava a morrer, o véu do templo foi rasgado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que até ali, e agora vou retomar da forma como eu comecei, até ali, o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para a expiação dos pecados do povo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ia pedir perdão a Deus para o povo. Mas a partir daquele momento em que o véu do templo foi rasgado, já nós temos um sumo
sacerdote chamado Jesus Cristo, que nos deu acesso livre ao Pai e a qualquer momento nós podemos entrar. Enquanto o povo de Israel celebra uma vez por ano, a igreja recebeu esta revelação, pode celebrar a todo momento. Pode celebrar a todo momento. Enquanto o povo celebra o Yom Kippur, o dia do perdão, nós podemos celebrar o dia de perdão a todo momento. Amém. Diz a Bíblia, e se pecar? Se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. A toda hora, a todo momento. O acesso a Deus está livre. A toda hora, a todo momento. É bom termos estas figuras. É bom sabermos que Deus nos protege. É bom olharmos para o salmista que diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Debaixo das suas asas estarei seguro. Amém? E podemos ler, não é? Verso 4. Cobrir-te-á com as suas penas. E sobre as suas asas estarás seguro. E a sua verdade é escudo e broquel. 5. Não te assustarás do terror noturno, nem de sete que voa de dia, nem da peste que te propaga as trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É proteção. É tabernáculo. Vamos nesta manhã tabernacular com Deus. O que é que isto quer dizer? Vamos entrar em íntima comunhão com Deus. Isto é tabernacular com Deus. É ficar debaixo de Deus, das suas asas. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nos cubra com as suas asas. Que nós possamos sentir a sua proteção. Que nós possamos saber que Ele é o nosso refúgio. O nosso refúgio. Muitas vezes, refúgio presente na angústia. Muitas vezes, naquela hora menos simpática, nós podemos dizer: Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Tu estás comigo. Mesmo passando pelo vale da sombra e da morte, eu sei que Tu estás comigo. Amém? Deus está conosco. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, ajuda-nos a entender estas palavras. Ajuda-nos a entender a Tua revelação. Ajuda-nos a entender aquilo que Tu queres realmente que nós possamos entender. Que Tu és o nosso Pai e nós somos os Teus filhos e Tu cuidas de nós, Senhor. Tu nos deste a vida e Tu nos conservas a vida. E Tu cuidas de nós em todo o tempo, em toda a hora, em todo o momento. Porque Tu és o nosso Pai. E nós vivemos debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu abrigo. Tal e qual como o Teu povo celebra, Senhor, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Nós festejamos a festa em que um dia nós decidimos viver debaixo da Tua proteção. Muito obrigado, Senhor. No nome e no poder de Jesus.